Boa tarde, não é isso, turma? Então, vamos lá, galera. Mudei aqui a tela, vocês deu para acompanhar aí? Tá tudo certinho? Tudo certinho. Tá, deixa eu só ligar aqui o meu celular também, que aí eu acompanho aqui, só para não ter nenhum problema. Vamos lá, aqui. Aqui não vai atrapalhar. Se der alguma interferência aí, vocês falam que eu desligo, tá? Eu gosto de deixar aqui, que eu vou... Olha. É isso que eu vou fazer. Ai, meu Deus. Não interfere. Peraí, viu, turma? Só alterar isso aqui. Não vai não, isso aqui. Bote aqui. Deixa eu só montar aqui o celular. Botou? Pessoal, então aqui, ó, hoje a gente falou sobre processo de pintura, falamos um pouco sobre tinta, né? Hoje a gente vai falar de situações que ocorrem no dia a dia, né? Que é a prevenção e soluções contra os problemas que a gente encontra aí, né? Tudo que você precisa saber antes e depois da pintura. Então, a gente inicia falando sobre umidade. O que é umidade? Umidade é a mãe de todas as patologias, tá, turma? Então, aonde eu tenho umidade, né, eu vou ter o grande problema, né, que é água. Oh, meu Deus. Deixa eu botar isso aqui. Cadê Beto? Ao vivo é assim mesmo. Aqui. Estão me ouvindo, né, turma? Olá, Silei, tá me ouvindo? Tudo certo? Sim, tá ótimo, chamada. Tá. Acho que agora vai aqui. Baixa o som dele que melhora. É isso, já baixei aqui agora dá para ir. Pronto, turma. Então a gente tem aqui, né, umidade. Nossa amiga Samara entrou aí. Tudo bom, Samara? Tudo ótimo. Então vamos lá, turma. Umidade. Umidade é a mãe de todas as patologias, né? Onde a gente tem água, a gente tem problema. Então a gente tem aqui, ó, essa foto, né, ilustrando os pontos de umidade. E nesse exemplo aqui, o que é que nós temos? Nós temos uma umidade que a gente identifica como umidade positiva, ou seja, é aquela umidade que vem de fora para dentro, né? É a chuva, é o sereno. Então, a tinta souvenir, ela vai proteger perfeitamente as paredes e tetos contra esse tipo de umidade. Então, isso aqui é um exemplo de umidade. Quando a gente fala da segunda umidade, essa vermelha, a gente tem aqui o quê? Uma umidade negativa, tá? Então, a umidade negativa, ela é sempre problemática, né? E deve ser tratada com impermeabilizante antes da pintura. Então, eu tenho que fazer todo o processo aqui, ó, de impermeabilizar e fazer o tratamento. Lembra que a gente falou ontem, alguém perguntou, né? Ô, Beto, eu fiz lá uma parede, acho que foi o pessoal da associação.
que fez uma pintura e depois de pouco tempo a parede começou a esfarelar aqui embaixo, ó. Então, significa que lá, nesse ponto, tem uma umidade negativa, né, que vem do solo, ela sobe aqui, ó, na estrutura do imóvel e começa a migrar para a parede, fazendo com que tenha o reboco fique fraco, esfarelamento, né, enfim. Então, temos dois tipos de umidade, turma. É a umidade positiva e a umidade negativa. Então, é importante, né, antes de pintar, verificar se existe umidade no local. Se houver, utilizar sempre produtos próprios, né, para esse tipo de problema. E na dúvida, o que é que a gente fala? Na dúvida, sempre procure um fabricante dessa linha, né, de impermeabilização ou seu pintor profissional. Então, é um tema que tem que ser diagnosticado por uma empresa de impermeabilização. A gente tem várias empresas aí nesse ramo. A gente tem a Vedacity, muito bem conhecida, né? A Sica, a Viapol, dentre outras empresas que trabalham só com a parte de impermeabilização, a segunda patologia que a gente tem aqui identificado, a gente tem aqui o quê? Ó? Bolhas e descascamento. Onde é que ocorre esse tipo de problema? Pode ocorrer devido ao quê? Um reboco fraco, o reboco vai estar fraco, vai estar saltando grãos, né? Aquela areia, como a gente comentou ontem. Pode ter uma presença de umidade ou infiltração. Então, aqui a gente tem, ó, nessa lupinha, dois exemplos, né, de presença de umidade. Então, eu vou ter esse problema aqui de descascamento. Posso ter uma pintura antiga calcinada. O que seria uma pintura antiga calcinada? É quando você passa a mão e vem esse pozinho branco. Isso significa o quê? Significa que a tinta, ela já perdeu toda a sua resistência, né, a resina da tinta, e o que ficou agregado aqui na superfície? Só as cargas, né, que são aquelas cargas mais pesadas da tinta, que é o pó. Então, a gente tem aqui uma pintura calcinada. Pode ser a presença de pó no lixamento, então é muito importante, quando fizer um lixamento, eliminar o pó, né? Porque aquele pozinho que fica na parede, se eu não tiro, elimino ele e aplico a tinta em cima, vai ocorrer esse tipo de patologia aqui, ó, que são essas bolhas. Então, ela vai migrar, vai subir, e aqui o que é que acontece? A tinta, né? O filme seco da tinta, que é a película dela, ela está flutuando, ela está solta aqui, ó, ela não está agregada na parede. Por quê? Porque eu tenho um pó, né? Então, eu apliquei uma tinta em cima do pó. Pode ser presença de brilho, né? Ou superfície muito lisa, sem lixamento. Aqui pode ocorrer também esse problema aqui de descascamento. Se você tem uma superfície com brilho e não lixa, vai ocorrer esse tipo de problema. E mais um exemplo, a gente fala que é a raspada de massa, né? O que seria a raspada de massa? É quando você aplica uma camada de massa corrida muito fina, né? Você está ali deixando a parede bem lisinha, mas você está aplicando uma camada muito fina. E como a massa corrida, ela não tem resistência à umidade, quando você vem com a própria tinta, né? Que a tinta ela é diluída em água, e aplica a tinta, você vai ter, pode ocorrer esse problema de criar essas microbolhas que a gente chama de catapora. São bolhas bem pequenas, né? Mas que fica com um aspecto muito feio, né? No acabamento da pintura. Então, para todos esses tipos de problema aqui, ó, qual seria a solução? Eliminar todo e qualquer ponto, né? Que tem essas partes soltas, mal aderidas, descascando, realizar o lixamento, tá? Após o lixamento, a gente pede que se passe um pano úmido. Às vezes, quando a gente fala isso para o pintor, né, ele acha que é mais trabalho, mas, Beto, mas eu uso uma vassoura, né, eu passo uma vassoura, só que quando você passa aqui uma vassoura, um exemplo, nessa parte aqui da parede, e você vem limpando o resto, a parede está onde? Está no ar, né? Então, todo esse pó que está aqui, ó,
circulando, ele volta para aqui e vai contaminar de novo a parede. Então, por isso que a importância, além da vassoura, passar um pano úmido, né? Para que realmente você consiga tirar qualquer resíduo de pó. Feito isso, turma, a gente vai usar aquele produto que a gente falou ontem, Souvenir, fundo preparador de paredes. Lembra que eu falei? Ele vai servir como uma cola, tá? Então, ele vai agregar, ele vai colar ó, todo esse tipo de problema que você tem aqui, para depois você vir com a massa e com a tinta. Então, a gente tem aqui essa patologia que a gente consegue corrigir bem fácil. Quando a gente vai para o terceiro exemplo, né, trincas e fissuras, a gente consegue ver isso aqui muito bem, né, em diversos cantos aí pela rua, né? Só que a gente tem uma diferença, o que é trinca e o que são fissuras. Então, a gente vai entender agora cada tipo de patologia dessa. Então, trincas. Trincas são essas rachaduras aqui, ó, bem definidas, né? São rachaduras com espessuras de até 0,3 milímetros. Então, ela tem um início bem definido, né? Início e fim. Onde isso ocorre? Geralmente ocorre próximo aqui, ó, das juntas da janela, né? De portas, muros, muretas. E quais são as causas dessas trincas? É a movimentação da estrutura devido à dilatação, né? Pode ser uma trepidação também, ou um recalque do terreno, que acaba danificando toda a estrutura do imóvel. O tratamento é um sistema de tratamento com trincas, que é um selante que nós temos, né? O nome do produto é Selatrinca, é um selante flexível, com uma tela, fundo preparador e a tinta proteção total. Então, aqui a gente tem um exemplo de trincas. Quando a gente fala em fissuras, já é diferente de trincas. As fissuras, ela vai ter essa aparência aqui, ó, muito bem fininha. Às vezes essa fissura aqui, ela tem, né, ela é um pouco mais espessa que um fio de cabelo. Então, aquelas micro rachaduras que a gente fala, né, bem fininhas. Ela não tem o início, não tem o meio, ela é meio bagunçado, como se fosse um mapa, né? Onde isso ocorre? É espalhado por toda a superfície da parede, pode ser tanto na área interna, pode ser também na área externa, tá? As causas, pode ser aqui o traço inadequado do cimento. Então, lá na minha obra, eu fiz um traço errado da areia, né? Conjunto com o cimento, pode ser camada com espessuras elevadas. Então, coloquei uma espessura muito grande e não aguardei o tempo de cura. Por isso que a gente fala, né? Toda pintura tem que se aguardar 30 dias, é um tempo, né, que a NBR pede para que você inicie uma pintura. Então, tudo isso aqui, né, quando a gente não segue as instruções, então é um grande perigo de acontecer esse tipo de problema. O tratamento é simples. Aqui, ó, utilização de uma tinta flexível, né? Então, a gente vai utilizar uma tinta, a Souvenir tem uma tinta que ela é emborrachada. Na verdade, ela é uma tinta que ela tem uma elasticidade e ela consegue acompanhar essa movimentação, que é a movimentação das fissuras, tá? É a Souvenir Proteção Total. Quando a gente vem aqui para o próximo assunto, esse assunto eu acho que é um dos que todos, né, tem algum exemplo, pode ser em casa, pode ser no vizinho, né? Pode ser em qualquer canto da rua que a gente vai andando, a gente vai ver isso aqui, ó, mofo, né? Isso aqui é um micro-organismo, né, que ele vem através do ar, ele consegue ficar depositado na fachada da casa, e aí pronto. E aí a gente vai identificar isso muito fácil, né? Às vezes ele vem nessa coloração esverdeada, ó, como tem aqui, ó. A gente tem aqui uma contaminação no teto, eu tenho na parede, eu tenho num canto de janela. Olha aqui o exemplo. A gente tem sim também muros, né? A gente tem aqui nos muros. Então a gente tem aqui diversos exemplos do mofo. Então isso ocorre devido a um contaminante, né? Que são bactérias. Então a aparência escura, né? Com aspecto encardido mesmo.
podendo ter colorações acinzentadas, esverdeadas ou até avermelhadas. Tudo isso aqui são bactérias, tá, turma? E quais são os locais que o mofo ele pode agregar, se agregar, ele pode atingir e proliferar? Em alvenarias, madeiras, metais e até plástico, tá, turma? Com ou sem pintura. Independente que tenha ou não pintura, esse carinha aqui vai importunar todo mundo. Quais são as causas, né, para que venha a ocorrer esse tipo de patologia? Ambientes muito úmidos, né? Ambientes sem ventilação é um dos fatores. Baixa incidência de iluminação natural, o sol, né? Quanto mais eu tenho um ambiente escuro, fechado, sem ventilação, aqui, ó, como a gente fala, baixa ventilação, você tem uma grande probabilidade de ter a ocorrência de mofo, né? E os locais com infiltrações de umidade. Então, lembra que a gente falou no início, né? A umidade é a mãe de todas as patologias. Então, tem que ir lá na fonte, identificar onde é que tem pontos de infiltrações, sanar esse problema para depois a gente vir com o processo de pintura, tá? Pode ser superfícies contaminadas, né? Um reboco antigo, madeira, pintura sobre mofo, né? Sem tratamento. Às vezes você tem aqui esse tipo de problema, já vem direto na tinta. Alguém quer perguntar? Abrir o microfone. Carlos, eu tô com uma pequena dúvida também sobre essa parte de mofo. Certo. O tempo que eu moro no apartamento, moro no quarto andar, e o quarto, a sala, praticamente quase o apartamento todo tá mofando. Tá. E ele só tem 2 anos só. E essa parte de bolha na parede, hoje eu fiz uma faxina e eu percebi que tem bastante bolinha na parede. Mas tá tudo mofado. E tem pouco tempo de obra, né? Tem 2 anos só. É uma de obra entregar. nova, né? É uma obra nova. Esse apartamento seu, ele é bem ventilado? Sim, sim, é bem ventilado. A janela é bem maior, né? Do que o normal. E a janela fica toda aberta do apartamento todo, para ventilar mesmo. Mas mesmo assim tá mofando tudo. Hoje eu saí na mão com as paredes para tentar tirar, entendeu? Saí esfregando, saiu, né? Mas daqui a pouco volta tudo de novo. Já tem uns dias já que eu tô com esse problema já. Você fez... Qual foi o tipo de procedimento que você fez lá, Patrícia? Então, como foi entregue pelo prefeito, eu só lavei. Dessa vez eu só lavei. Aí eu Tá. queria saber se eu posso estar passando no apartamento para evitar esse tipo de mofo. Porque eu ainda tenho rinite, sinusite, minha esposa também e meu enteado. Então a gente está sofrendo com isso. Aqui, Patrícia, você pode fazer o seguinte, ó, você pode utilizar uma solução de água sanitária, tá? Que a água sanitária é o cloro, né? É o hipocloreto de sódio já diluído. Então, você pode usar a proporção de 1:1, tá? Você pode botar, um exemplo, uma medida de água para uma medida de água sanitária, entendeu? Vai Sim. juntar, você vai fazer uma mistura, e aí você pode pegar um borrifador, né? Borrifar as partes que estão mofando, porque isso aí é um contaminante, tá? É uma bactéria, é um micro-organismo. Se você faz só limpar com água normal, ele vai voltar sim. Mas se você coloca água sanitária, é o único aditivo, né, que acaba eliminando o mofo. Ele mata o mofo sim, tá? Ah, tá. Então agora, como eu entreguei já com água sanitária, né, hoje, então aí amanhã, né, como eu deixei tudo aberto, que eu sair, então eu posso ficar espirrando a água sanitária com água nas paredes. Você lavou, a última lavagem que você fez já foi com água sanitária ou água pura? Hoje eu lavei com água sanitária. Ah, tá. Então aí você já fez o procedimento correto. Aí você consegue eliminar o mofo, entendeu? Tá. Só que tem que só prestar atenção que às vezes pode ter alguma parede úmida, de repente um encanamento de um vizinho, não sei. Aí, de repente, depois, se você tiver alguma foto, mandar para mim, Quatro eu dou passa uma olhada e te encanamento. retorno.
Pelos quartos eu sei que não passa, mas é os quartos que tá mais mofado. É uma área que recebe bastante batida de chuva, Não, tipo essa não, parede aqui, não? não, chuva não. É, Vamos aí tem colocar que isso. investigar, aí tem que investigar. Aí tem que Carlos, ela investigar. me enviou as fotos pelo Zap, certo? Pelo WhatsApp. Eu coloco aqui, Patrícia, para ele ver? Pode pôr. Deixa eu É parar que de. eu não aguento, minha bateria não vai aguentar muito. Aí eu vou ficar offline. Ela tá Tá. morrendo, a vista da bateria. Mas pode pôr, é uma situação que eu tô passando. Por isso que eu tô mais empolgada no curso, para me saber o que eu vou fazer daqui para frente. Ver se eu consigo. Eu parei de projetar aqui para você ver se coloca aí, Auxílio. Certo, eu vou compartilhar aqui minha tela. Para ser mais rápido, eu vou compartilhar minha tela só. Deixa eu parar aqui. Eu parei de compartilhar. Compartilhar só com aquela que eu mandei para ela. Porque assim, ó, aí pode ser. Tem que investigar, não tem jeito. Foi travar. Travou. Não, tá voltando aqui. Deixa eu ver se volta. Ó, Chegou? vocês estão conseguindo ver, ó, essa Ou sim, imagem? ou sim. Olha, isso aqui, pelo que eu estou vendo, nesses cantinhos aqui, ó, a gente pode ter. Tem que verificar se a área externa é todo rebocado direitinho, foi feito todo o processo de produto, tem tinta na área externa. Tem tinta, Patrícia, na área externa? A Patrícia saiu. Por essa foto aqui, Alcileide, que você É. colocou, dá para ver que você tem uma intensidade maior do mofo nos cantinhos, né? Pode ser uma área mais úmida, E ou pelo canto do teto também, que vou mostrar a você, outra. você pode ter tendo algum ponto de infiltração ali, entendeu? Ó, essa aqui tá mais. Eu a vejo muito como infiltração pela fachada. Exato, Pela área. aí. Ó, olha essa parte aqui de cima, bem preto, tá vendo? Perto do teto aqui, bem próximo ao teto. Aqui já descascou, ó. Essa parte aqui, ó, tá com algumas rachaduras, ó. Tem algumas trincas, na verdade, ó. Então, aqui é um ponto de infiltração. Então, a água vai infiltrar de fora para dentro, né, que é a umidade negativa, e vai migrando para o filme da tinta. E tudo aqui, ó, isso aqui estourou porque a água veio migrando e o que tem aqui atrás ela vai empurrar, e ela vai acontecer isso aí mesmo. Aí tem que verificar a área externa e fazer primeiro o trabalho na área externa, para depois vir para a parte interna. Aqui, com certeza, tem alguma trinca na fachada do condomínio, do prédio dela, para que isso ocorra, entendeu? Sim, é. Se você colocar uma textura, que até a textura te dá uma impressão, né, de uma granulação maior, né, mais grossa, com o tempo a textura ela começa a desplacar, porque a água vem empurrando tudo que está ali. São pontos de filtrações. Aí vai ter problema sim. Eu não sei se ela conseguiu ouvir, né? Não conseguiu mais quando eu repasso para ela a informação Tá, pelo zap dela. Se você depois quiser fazer um áudio e tá. informar, tá? Passa para mim a foto que eu respondo a foto para ela. Tá. Turma, então a gente tem aqui, ó, mancha de aplicação, né? Aqui a gente tem vários exemplos, ó. Aqui eu tenho mancha na textura, aqui eu tenho uma marca, ó, de uma cor, dá para ver que aqui está um verde mais escuro do que aqui, né? Aqui o consumidor ele quebrou o ar-condicionado, né? Fechou a caixa do ar-condicionado, fez um reparo, mas não pintou, não selou direito. Enfim, né? Mancha de aplicação.
Aparência, né? Parede fica cheia de faixas, marcas verticais, horizontais, seja ela qual for, demonstrando os panos de emenda, né, na pintura. Pode ser os manchamentos isolados, né, remetendo diferença de tonalidade, ou brilho. Pode ser recortes ou retoques. Os locais em paredes e piso externo, né, com muito recortes e detalhe. Foi o que a gente conversou ontem com minha amiga Samara. Samara fez, Carlos, eu pintei, mas meus cantinhos aqui, deixa eu botar aqui o... Eu pintei, Carlos, mas aqui, ó, quando eu fui fazer o retoque dos cantinhos aqui, um exemplo, estou dando, tá, Samara? Não sei se foi o seu, estou pegando só pelo que a gente conversou ontem. Ficou diferente do resto da parede. Então, pessoal, por exemplo, ó, quando você pega a parede aqui, ó, e está pintando, quando você chegar nela toda, o correto é você retornar e já vem fazendo aqui, ó, o recorte, né? Que é a emenda do teto até o local que você parou a pintura, iniciou. Então, você faz o recorte, o detalhe, o recorte tem que ser com a mesma tinta que você aplicou nessa parede toda. Eu não posso ter 2 tipos de tintas diluído, porque aí sim pode dar diferença de tonalidade também, tá? Aqui, ó, retoque de forma geral, é muito difícil não perceber um retoque. O ideal é sempre repintar toda uma área, então, sempre fazer de vez, tá? Pode ser também, ó, aplicação de tinta sem uso de fundo. Lembra que a gente falou ontem? Nós temos fundos para alvenarias, temos fundos para metais e madeira, né? Então, é de grande importância que a gente aplique, né, o fundo correto para ter, assim, para uniformizar, né, a absorção de toda a tinta que a gente vai aplicar depois. A gente tem aqui mais um exemplo, ó, diferença de tonalidade. Então, esse aqui é bem melhor, né, da gente verificar onde é que isso ocorre. Então, a gente tem aqui, ó, um retoque que foi nas tomadas, aqui uma diferença de tonalidade de cor mesmo, tá? Um detalhe bem importante, pessoal, é quando você compra uma tinta, por exemplo, eu comprei essa tinta aqui, verde abacate, tá? Mas eu gosto também de uma textura, então eu comprei a textura na mesma cor da tinta, verde abacate. Quando você tem tecnologias diferentes, a gente fala tecnologias são produtos, tá? Quando você tem produtos diferentes, como uma tinta versus uma textura, mesmo sendo feito na máquina, vai dar uma diferença, porque você tem acabamentos aqui diferentes, tá? Então, você pode ter essa diferença. A gente tem mais uma diferença aqui, ó, de rolo. Um detalhe bacana também, desculpa, quando a gente fala aqui, ó, de luminosidade, né? Então, aqui nesse ambiente, ó, é o mesmo ambiente. O que está ocorrendo aqui? Eu tenho uma lâmpada amarela, né? Que a gente chama de lâmpada incandescente, e tem uma lâmpada fria, né? Que é uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada branca. Então, quando você tem luminosidades diferentes no ambiente, essa sensação vai dar um tom de que a tinta está também com diferença, e não é, né? Aqui é a questão mesmo da luminosidade artificial, tá? Então, isso aqui é bacana de entender que, às vezes, o cliente está lá reclamando que comprou determinada cor e a cor não está o que ela escolheu, mas quando a gente vai ver e identificar, ela está utilizando uma lâmpada amarelada que realmente vai distorcer a cor correta. Aparência, né? Diferença de percepção de uma cor, né? Da mesma cor, com ou mais pontos de superfície pintado. Os locais, pode ser em qualquer local pintado, tá, turma? Que envolva as causas relacionadas abaixo. E quais são as causas? Diferença de iluminação, foi o que a gente falou agora, né? Tipo de lâmpada, iluminação natural versus a sombra, tudo isso aqui vai influenciar numa cor final do nosso ambiente. A diferença de textura, né? Eu estou comparando uma tinta que entrega um acabamento mais liso com a textura
mais rugosa da superfície. Então, isso aqui vai dar uma sensação de uma diferença de tonalidade. A gente tem também diferença, né? Quando a questão é brilho. Se eu pego a mesma cor que eu entrego o brilho para a mesma cor que eu entrego o acabamento fosco, você pode ter uma diferença por questão do brilho, tá, turma? A diferença entre distância e dimensão, né, de uma superfície pintada com a mesma cor. Às vezes eu estou olhando aqui para a minha parede e as outras do lado, né, com um ambiente mais fechado, mais apertado, vai dar a sensação dessa parede de frente estar diferente das outras. E, né, aqui, ó, aplicação de retoque, recortes, contaminação de pintura da mesma parede, né, com embalagens diferentes. Pode ser a ferramenta também, então a gente tem que ter cuidado com o tipo de rolo que você vai utilizar. Eu acho que você estiver no treinamento da Tigre, ou vai ter um complemento, né, que fala sobre ferramenta, é de grande importância também conhecer as ferramentas de pintura, né, como rolo, trincha. Isso é bem importante para você ter também um resultado final na pintura, tá? Então, tudo isso aqui, a diferença de tonalidade não tem jeito, a não ser pegar uma nova tinta, né, para esses tipos aqui, ó, de situações, né, de exemplos, pegar uma tinta nova e reaplicar mais 2 demãos, repintar tudo, para que fique uma cor uniforme, tá? Pessoal, hoje a gente falou sobre patologia, foi um tema que eu quis trazer para vocês, e vou complementar, ó, com o nosso produto, né? Vocês estão sendo, assim, privilegiada, é o primeiro treinamento que eu faço com essa tinta nossa, que é a Glazul. Nós lançamos essa tinta ontem, tá? Com lançamento nacional, via um treinamento virtual para todo o Brasil, né? Trazendo um novo produto aí para o mercado da BASF, tá? Então, a BASF, ela é dona da Souvenir, como eu falei, e dona também desse produto, que é a Glazul. Para a gente entender quem é essa tinta, né? É um portfólio bem pequeno, bem moderno, mas é um produto da linha Standard. Lembra que a gente conversou ontem bastante, né? Produtos premium, Standard e econômico. Então, a Glazul é uma linha exclusiva de produtos Standard, e dentro dessa linha a gente tem o Glazul Brilho Prático, né? Aqui é uma embalagem antiga do produto. Então, essa aqui é uma tinta semi-brilho que nós temos, né? E nós mudamos a embalagem, né? Então, a embalagem hoje vem dessa forma. Então, qual é a grande mudança desse produto? É um brilho que dura muito, né? Resina e ação contra sol e chuva. Então, eu posso sim aplicar ela tanto no interior como no exterior. Faço remoção de sujeira, porque eu tenho um brilho. Então, quanto mais concentração de resina, de brilho numa tinta, mais resistência ela vai ter à limpeza, tá, turma? A lavabilidade. E aqui vai, ó, um produto com a qualidade aprovada pela Souvenir, que é a marca premium líder do mercado de tinta, né? Então, aqui é mais um produto para o mercado. Então, a gente tem a semibrilho, que é essa aqui, que é a brilho prático, né? Sem cheiro, após 4 horas. O que significa isso, turma? Que eu posso aplicar aqui dentro da minha casa, né? Eu estou aqui com... Vocês estão aí com seus maridos, né? Aí vocês fazem assim, ó, toma aqui o cartão, vá no shopping, né? Depois volte daqui a 4 horas, que você não vai ter aquela sensação de cheiro de tinta. Então, ele vai gastar, ó, fala para ele gastar o mínimo do cartão, tá? Tomar o chopp dele lá, mas aqui a gente entrega aqui, ó, 4 horas após a aplicação. Então, apliquei a tinta, após 4 horas eu posso voltar, que eu não vou ter aquela sensação de cheiro forte, né? Algumas tintas ficam aí 5, 10 dias com aquele cheiro fortíssimo. Aqui a gente tem uma tecnologia que faz com que esse cheiro saia após 4 horas. Então, essa aqui é a nossa semibrilho. Aqui é o nosso Glazul Máxima Eficiência. Nessa aqui é um produto com acabamento fosco, né? É uma resina, é uma tinta acrílica fosca. Então, ela está aqui, ó, uma tinta fosca.
indicado para áreas internas e externas. Um produto, ó, com a qualidade aprovada pela Souvenir. Então, aqui era a embalagem antiga, agora temos essa embalagem nova, né, do Glazur, máxima eficiência. O que é que esse produto tem um grande diferencial? Pinta com mais menos tintas, ou seja, ele tem um alto poder de cobertura, ele cobre muito, sim, entrega um acabamento espetacular e protege, ó, protege, tá, turma, contra mofo e algas. Então, na sua formulação, tem uma quantidade maior de aditivo que vai dar essa proteção aqui, ó, contra mofo e algas. O terceiro produto da linha Glazur é o nosso Muda Fácil, né? Que é, aqui a gente tinha aqui uma resina, é um produto econômico, tá? Então a gente traz aí também, né, uma mudança dentro desse produto, que é menos respingo, ou seja, eu posso estar aplicando a tinta, não está tendo aquele respingo no piso, né, não está sujando, não estou tendo aquele desperdício, em vez daquela tinta estar caindo ali no solo, ela vai estar na minha parede, tá? Então ele tem aqui, ó, maior proteção contra mofo, ele vai também com o atributo do sem cheiro. Pessoal, todos esses 3 produtos que eu acabei de apresentar, ele tem disponibilidade de 33 cores de fábrica. Então, a gente tem aí bastantes cores para a gente estar colorindo, né, o nosso ambiente. E aqui, fechando o portfólio da linha Glazur, né, aqui só reforçando o Muda Fácil, né, que é econômica, é mais comparando com a nossa concorrência, né, então, aplicação em paredes e tetos, menor respingamento, melhor nivelamento. O que é nivelamento? É quando você aplica tinta e consegue nivelar a parede, né? Cobertura úmida mais competitiva. O que é cobertura úmida, turma? É quando você aplica uma tinta e vai estar lá a sua parede molhada, tá? Então, ali é cobertura úmida. E maior cobertura seca é quando aquela cobertura úmida, ela seca e vira o filme da tinta. Então, a tinta tem esses 2 processos. Cobertura úmida, cobertura seca. Dentro desse segmento de tinta econômica, nós temos o melhor produto, que é esse carinha aqui, ó, Muda Fácil. Tá? Preço muito bom, produto excelente. Aqui, ó, só para vocês terem ideia do que é um respigamento, né? Então, a gente tem aqui, ó, várias marcas de tinta, tá? Mostrando o respingamento, ó. Olha como isso aqui fica sujo de tinta, ou seja, ao invés de estar na minha parede, está no piso, né? Eu estou tendo desperdício, e tudo isso aqui acaba sendo um desperdício na pintura. Então, nosso produto ele vai entregar um melhor respingamento, que é esse aqui, ó. O nosso quase que está pretinho, né? Então, realmente temos aí o menor respingamento do mercado. Aqui é o nosso produto Pintura Essencial, tá? Dentro desse Pintura Essencial, aqui também é uma outra tinta econômica nossa, que a gente traz aqui, ó, os atributos desse produto, né? Perdão. Então, aqui, ó, economia na hora de pintar, então é uma tinta que tem um valor bem competitivo aí, né? Uma tinta que tem um preço bem ajustado para a gente estar brigando aí quando o assunto for preço, tá? Já vem pronta para uso, então essa tinta aqui eu não preciso colocar água, tá, turma? Ela tem baixo odor e preço, né? Tem um preço aí bem bacana, bem acessível para todo tipo de cliente, de consumidor. Carlos, ela não precisa misturar com mais nada, só no ponto de usar, é isso? Isso. Aí a gente tem aqui, ó, essa Glazur Pintura Essencial pronta para uso. O rendimento dela, com 3 demãos, tá, turma? É 70 metros quadrados. Então, uma lata eu consigo pintar com 3 demãos. O Muda Fácil, que é um produto fosco, eu tenho aqui um volume maior, né, para eu pintar, então eu consigo pintar até 100 metros quadrados com 3 demãos de produto. O nosso Glazur Máxima Eficiência, que é o nosso acrílico fosco, eu consigo pintar até 110 metros quadrados.
E o nosso glazur, brilho prático, eu consigo pintar até 95. Então, aqui são os rendimentos com as normas do PSQ2, tá? E a gente agora entrega tinta, não é pelo rendimento, sim pelo produto acabado. Então, o resultado acabado seria esse aí, para os 4 produtos que a gente acabou de apresentar. E fechando o nosso bate-papo, aqui é o nosso glazur secagem rápida, que é nosso esmalte sintético, né? Nosso esmalte sintético também, ele vem pronto para uso, tá, turma? Ele tem uma secagem entre demãos de até 2 horas, então ele tem uma secagem bacana. Passa a ser chamado de glazur seca rápido, que é esse carinha aqui. Temos aqui 18 cores disponíveis, né, no nosso sistema de cores de fábrica. Carlos, Oi. eu tenho só uma dúvida. Qual é realmente o mais resistente? É o esmalte à base d'água ou solvente? Excelente, Para aquela que vai, a gente sabe que vai ficar chuva, sol. excelente pergunta. Qual dos dois esmalte é mais resistente? O esmalte à base de solvente ou o esmalte à base d'água? Os dois têm a mesma resistência, tá? O que é que a gente está mudando aí? Lembra que a gente falou ontem sobre tecnologia, né? Então, a gente está trazendo tecnologia nova para o mercado. E lembrando que, apesar de ser um esmalte à base d'água, ele tem a mesma resistência de uma base de solvente. A gente só muda a tecnologia. Às vezes, quando a gente compara e fala isso, a pessoa não acredita muito, né? Aí, o que eu posso falar como exemplo? O que já ocorre hoje? Os carros da Mercedes, né? Mercedes-Benz, são carros alemães. Alguns carros da Fiat, eles já são pintados com esmalte automotivo à base d'água, tá, turma? Então, um carro que fica exposto aí, né? A estar na rua, recebendo uma intensidade de raio ultravioleta, sol, chuva, sereno, e ele não sai do carro. Aí, grosseiramente falando, né, a gente traz isso para a nossa linha imobiliária, que são os esmaltes à base d'água, que ele também entrega essa resistência, né? Ele pode pintar que ele não vai ter problema de chover, ele vai sair da parede, da porta, do metal que foi pintado, não, ele vai estar ali sim. A única diferença é que a gente está falando aí de tecnologia, tá? A gente traz uma resina à base de solvente e traz uma resina à base d'água, né? Menos agressivo ao meio ambiente, não tem cheiro. Você pode pintar e já correr e lavar o rolo, que é a base d'água. A gente só traz aí benefício para o profissional e para o consumidor. Só reforçando uma coisa também aqui, tá, pessoal? Esse esmalte aqui, não só o glazur secagem rápida, como toda a nossa linha de esmaltes e vernizes da Suvinil, eles são produtos ecologicamente corretos. Por quê? Na formulação da resina, né? A resina que é feita os esmaltes, nós utilizamos garrafa PET. Sabe aquelas garrafas PET de refrigerante que são jogadas aí no meio ambiente? Então, a gente coleta essas garrafas são recicladas e transformadas em resina. Então, é um produto que eu estou contribuindo com o meio ambiente, né? Então, é um produto ecológico, sim, os nossos esmaltes. Isso é bom a gente sempre passar e deixar registrado, né? Que às vezes a gente não fala a grande importância que a base tem, né? Com os produtos. Não é só produzir um produto, é ter a preocupação também com o meio ambiente, né? Então, é um dos pilares nossos, ter o grande cuidado com o meio ambiente. Pessoal, aqui é aquelas bisnaguinhas, né, que a gente dá cor na tinta, né? Eu comprei uma tinta branca e quero fazer uma cor, um amarelo, um laranja, então a gente tem as bisnaguinhas também da Glazur, tá? São 8 bisnagas, amarelo, laranja, vermelho, ocre, marrom, azul, verde e preto. Então, a gente tem essas 3 bisnaguinhas que a gente pode estar utilizando aí nas nossas tintas brancas, tá? Para dar cor. Essas bisnaguinhas você encontra aí em diversas lojas. Eu quis trazer aqui em primeira mão para vocês, né? Todo o que a gente tem de novo, o que a gente lançou. Então, a gente tem aí 10 minutinhos para tirar dúvida. Vou parar de compartilhar aqui. Eu já tenho uma dúvida.
Beleza, vamos lá. Esse é o momento. É sobre a durabilidade. Qual é a durabilidade das tintas da Souvenir? E se a tinta econômica, da linha econômica, ela tem uma durabilidade menor também? Isso, Samara. Lembra que eu falei ontem? Nós temos 3 tipos de tinta no mercado, né, turma? Tinta premium, tinta standard e tinta econômica. A proporção que a gente vai baixando, né, essa colocação da tinta, eu vou perdendo resistência, porque a matéria-prima que eu utilizo numa tinta premium não é a mesma de uma tinta econômica. Se uma tinta premium, Samara, ela vai te dar em torno de 5 anos, né? Pintei lá minha fachada, eu tenho 5 anos, 6. Ó, para você ter ideia, a gente tem uma tinta, a gente dá garantia de 10 anos. Imagine. Aí eu aplico uma tinta econômica. Primeiro, a tinta econômica não é indicada para área externa. Então, daí você já vê que ela realmente é um produto bem básico, né? É um produto para você aplicar internamente. Se você não tem, se você tem criança, né? Então, sempre que você tem criança, é bom você ter uma tinta mais resistente à limpeza. Então, ela já é uma tinta que não vai ter uma grande resistência como uma premium. Então, a proporção que a gente baixa de nível de produto, a gente baixa também a qualidade um pouco, tá? Mas, como eu te falei, são 3 níveis de tinta, né? Então, cada tinta, todo fabricante, nem todos, desculpe, as marcas mais conhecidas, ela tem sua tinta premium e tem sua tinta standard econômica, porque nós temos faixas de consumidores para todos os produtos, entendeu? Então, temos preços também para todos os produtos. Às vezes, Samara, a gente tem um cliente, como a gente falou ontem, né? Pô, Carlos, eu não tenho... Posso ligar daqui a 10 minutos? Eu estou em aula, posso ligar daqui a... Mas eu tenho condições de comprar uma tinta de 300. Então, se eu tenho condições de comprar uma de 300, eu não vou comprar essa de 100, eu vou comprar uma melhor do que a de 100, né? Então, assim, a gente tem produtos para tá dentro da faixa de cada consumidor. Essa é a ideia. Gostei, sua pergunta muito bacana. 5 anos. E eu gostei dessa durabilidade aí. Samara, eu vou te falar uma coisa. Eu morei em Recife, né? Eu morei em 2007. Eu fiz um orientativo com um prédio na Avenida Boa Viagem, como se fosse aí aí a gente chama em Fortaleza Avenida Beira-Mar, né? Eu queria morar na Avenida Beira-Mar também, é muito bom, né? Essa Avenida Beira-Mar daí é linda. Quando então, quiser assim, comprar alguma coisa aqui, pode falar comigo, viu? Ah, tá bom. Tá joia. Então, assim, ó, eu morei pertinho, eu morei ali na Santo Dumont. Pertinho ali, dava para ir andando para a praia. Mas, assim, quando eu morei em Recife, eu fiz uma especificação para um prédio na Avenida Boa Viagem. Essa tinta está aplicada até hoje, tem 12 anos aplicada, uma tinta que é o nosso proteção total. Então, é uma resina elastomérica, uma resina que ela vai e volta, tá? Só que, assim, ela tem um custo muito alto. Porém, o que ela entrega de atributo é a resistência, né? Porque, às vezes, você, por exemplo, eu vou dar um exemplo, ela custa hoje em torno de R$400, um branco neve. 400, 450. Aí o cliente fala, pô, Beto, essa tinta é muito cara, eu vou comprar essa aqui que é mais barata. 250, ok, vai pintar, vai ficar bonito. Mas só que daqui a 2, 3 anos, ele vai começar a ter problema. Então, o custo que ele vai ter com o pintor, que hoje o que encarece muito é a mão de obra, né? A gente sabe que não é barato. Então, o custo que você vai ter com o pintor e comprar novamente o produto acaba sendo já um custo maior do que se você tivesse feito com a primeira tinta. Então, a gente fala que é o custo-benefício, né? Eu compro um produto que tem um valor um pouco maior, mas esse produto está me entregando o quê? Mais qualidade, mais resistência, mais durabilidade. Então, a ideia é essa, tá? E a gente sabe, né, turma, quando a gente quer comprar algo, né, independente, a gente vai até os nossos limites, né? Mas vocês aí, como profissionais e dona de casa também, em vez de eu comprar uma TV de tubo, eu quero comprar uma TV de tela plana. Eu vou economizar um pouquinho mais, mas eu quero uma coisa melhor para dentro da minha casa, né? É o meu conforto. Apesar de ter esse custo, mas a gente sabe que a gente vai também
né? Colocar uma coisa que você vai olhar e vai ter aquele orgulho. Nossa, eu pintei com souvenir, nossa, eu comprei essa TV, enfim, né? Essa é a ideia. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Por enquanto, não tem. Meninas, fiquem à vontade em perguntar, tá? Se tiver algo que eu não falei aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma orientação, Beto, me explica alguma coisa aí diferente. A gente está aqui para isso. Samara falou que quer ser top, né, em aplicação em superfície de madeira, né, pensando no futuro. Não é isso, Samara? É mais uma pesquisa que eu andei fazendo, né, e eu vi que lá fora tem muito mercado para isso, e assim, você chegar de outro país, assim, num país, né, que você não consegue, então, as primeiras coisas, diz que lá, essa área toda de construção está carente. E é carente de profissional. Agora estão precisando de gente para trabalhar lá, está faltando gente para fazer obra mesmo, todo tipo de obra, sabe? Colocar cerâmica, tudo. Não falta. E a paga é muito boa. Eu vi um vídeo de um menino, ele deve ter uns 20 anos, que está comprando cabeça de gado aqui no Brasil, com o dinheiro que está ganhando lá. Garota. Ganha lá e traz para cá o dinheiro, né? Quando ele voltar. Muito bom. Então, isso aí me enche os olhos, né? Com certeza. São exemplos que a gente, né? São exemplos bons, né? Que a gente tem sim que tentar, né? Fazer melhor, né? Não igual, fazer melhor. Com certeza. E assim, Samara, a gente também tem muita oportunidade no sul do país, né? No sul tem muita casa que é de madeira, muita mesmo. Sim, é verdade. Pelo frio, né? Então, a gente tem um volume muito grande de esmalte para o sul do país. Sim, bem lembrado. Rio Grande do Sul, ali, Santa Catarina, Curitiba. Aquela área ali, a gente tem um volume muito grande de esmalte sintético. Uhum. E Alcileide, as meninas ali, ó, das cadeiras, será que ninguém tem dúvida lá? Isso. Aí a associação... Ei, Alisson. E aí, meninas? Até a Alcileide de hoje está calada, sem perguntas. Hoje. Cadê Sônia? Sônia ontem falou, Sônia hoje não falou nada, Sônia. Não, eu estou um pouco mais por dentro, não tive nenhuma dúvida hoje, não. Que bom, Sônia, que joia. Hoje para mim foi bem, deu para entender bem. Pode falar, Sônia. Eu vou falar aqui um pouquinho da próxima aula. Na próxima aula, quarta-feira, ai, será que eu vou ter coragem? Eu estou amarelando já. Eu queria passar para vocês, né? Queria transmitir paginações de cerâmica. Será que eu consigo, Carlos? Consegue, sim. Oi. Todas vocês são capazes. Eu queria... Eu nem sei o que é isso. Eu nem sei o que é isso. Não, o que é que eu pretendo passar? Eu adoro fazer definições de qual peça se deve começar no espaço a assentar, entendeu? Legal. Por exemplo, eu cheguei aqui para assentar um piso. Qual é a primeira peça que eu vou assentar? É na porta? É no final? É do lado direito? Do lado esquerdo? Isso é bom. Então, tudo tem uma tática para isso. Aí eu quero mostrar as fotos para vocês, né, de obras. Por exemplo, qual é o espaçamento que a gente deve deixar entre uma cerâmica e outra? Qual é? E se eu quiser fazer ele intercalado, quiser fazer ele assim como a gente faz aquele piso de madeirada, eu posso fazer junta cortando, ou melhor, junta seca, junta alinhada? Isso tudo eu queria tentar transmitir para vocês. Ótimo. Será que vocês vão assistir a minha aula? Eu venho. É amanhã, Não. É próxima quarta-feira. Sim, mas junto de mim vem também 2 engenheiros.
Ah, eu vou dar falta dupla. Quem falta Essa aula é boa. Essa aula é boa, é. meninas. E vamos vale a pena falar ver. também sobre prumos, Eu não né? falo. E também a parte de esquadro. Vem 2 engenheiros para falar comigo, que é a pessoa da Montenegro, construtora Montenegro, e a Mônica Maia, que ela também é fera. Mas o objetivo assim, ensinar um pouquinho do esquadro, o que é muito importante no assentamento do revestimento cerâmico. Esquadro e prumo, né? Então, a gente dizer o que é o esquadro, o que é o prumo, como é que normalmente o pedreiro faz, a gente vai tentar fazer isso através de fotos, de imagem. E eu vou falar essa parte que eu amo, que é essa questões de paginação. Ensinar um pouquinho também com ler planta. Ler uma planta. O que é uma planta? Né? As obras falam muito. Me dá aquela planta. É uma planta? Um jarro de árvore? Não. É um projeto. Então, vou tentar mostrar que se corta até determinada altura para você ter aquela visão. Eu quero colocar, pelo menos vocês que pretendem ingressar, não é? Se familiarizar com esses nomes. O que é que você acha, Carlos? Você vem assistir minha aula ou não vem? Vou, manda para mim o Deixa eu parar de endereço. gravar, vou parar de gravar, que agora só estou falando besteira. Tá nada. Pode mandar para mim o endereço. Manda o endereço. Importante. Oi,